Fala, boa noite pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre planejamento de mudanças, tá? E aí, para a gente começar a falar de planejamento de mudança, queria pedir para você já curtir esse vídeo, mandar para alguém enquanto a gente está aqui fazendo essa introdução. Queria já deixar meu boa noite para você, tá? Queria que você já desse boa noite, falasse de onde você está dizendo, de onde você está assistindo, me perdoa. E vamos lá, vamos falar de planejamento de mudanças, beleza? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar batendo um papo aí sobre esse requisito, que é o 6.3 da 9001. E aí, algumas pessoas têm um pouco de dúvida sobre o que é essa parte de planejamento de mudança, como fazer e tudo mais. Então, hoje eu vou estar falando com você sobre esse requisito que é o planejamento de mudança, tá? Bom, e aí, como já é habitual, como você já sabe, primeira coisa que eu faço é estar te apresentando o conteúdo programático sobre o que a gente vai estar falando. E aí, hoje, eu vou estar falando com você sobre, primeira coisa, o conceito de mudança, o que é a mudança, como que a gente vai estar identificando as mudanças, como é que você vai estar monitorando a mudança no teu sistema de gestão e, finalmente, dando alguns exemplos de como você, alguns exemplos práticos aí de planejamento de mudança que você pode implementar hoje aí no teu sistema de gestão, tá bom? Kátia, boa noite, tudo bom? Como é que você está? Vamos lá. Então, para a gente começar, eu vou estar me apresentando. Se alguém aí ainda não me conhece, a primeira vez que está me vendo, meu nome é Rafael Talaer, tá? Eu sou administrador, tenho pós em qualidade, mestrado em sistema de gestão, doutorado em engenharia civil, tá? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Tenho mais de 20 anos aí trabalhando com sistema de gestão, já certifiquei mais de 50 empresas, já realizei mais de 300 auditorias e já treinei mais de 1.500 pessoas. E aí a gente está fazendo essa parte. Hoje eu vou estar aqui com vocês falando sobre planejamento de mudanças. Vamos lá. Então, falar um pouquinho da EVAC, né? Para quem também não conhece, a empresa certificada ISO 9001. Nossas linhas de atuação é 1000, qualidade 14, meio ambiente, ISO 45, que é a parte de saúde e segurança ocupacional, e ISO 37301, que é a norma de compliance. E a gente trabalha com auditoria, consultoria e treinamento. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar falando aí sobre essa parte de mudança. O que é mudança? E aí eu vou trazer, como sempre eu faço, trazer aqui para você um conceito da mudança, o que é isso, tá? Primeira coisa é a gente entender que toda vez que a gente está mudando, a gente precisa a gente está evoluindo, tá? Então, eu queria que você tivesse em mente aí a primeira coisa que tanto nós como seres humanos, profissionais e as organizações estamos em constante evolução, tá? Então, a questão da mudança ela sempre vai estar envolvida na nossa vida, ok? Então, esse é um ponto que eu queria estar já levantando para você. E aí, quando a gente pensa no desenvolvimento organizacional, é importante você saber o quê? Quando a gente está fazendo alguma mudança na organização, se a gente está saindo de uma situação A para uma situação B, é importante sempre manter esses níveis de desempenho. O que é o nível de desempenho? É a forma como a gente está performando, o que a gente está entregando para os nossos clientes. Tá? Então, você já tem um nível estabelecido que as pessoas já conhecem, em que teus clientes já estão acostumados. Então, esse é o teu padrão esperado. Quando a gente está mudando, espera-se que você esteja elevando esse padrão. Okay? Então, a primeira coisa é manter os níveis de desempenho. Um outro ponto, né? Reagir às mudanças. Que mudanças são essas? Mudanças que muitas vezes são impactadas pelo próprio contexto. A gente, às vezes, às vezes a gente é obrigado a fazer algumas alterações, não porque a gente pensou, planejou, mas porque o contexto nos obrigou a mudar. E o exemplo mais claro que a gente tem hoje é a Covid.
adaptar. Vamos lá. E criar novas oportunidades. Então, se a gente estiver diante de uma nova situação em que a gente possa estar apresentando, criando novos negócios, abrindo um novo nicho, atuando numa outra praça, isso são oportunidades que vão apresentando que demandam mudanças para a empresa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E, além disso, queria destacar para você que a mudança acelerada deve ser caracterizada no contexto, como eu acabei de falar. Então, essa mudança que a gente vai estar impondo um ritmo na organização de acordo com o que a gente está vendo no contexto. E aí a gente tem tanto o contexto interno como o contexto externo. E aí, quando eu falo do contexto, você tem que pensar tanto como eu acabei de falar, como também nas partes interessadas, com quem a organização se relaciona, ok? A justificativa é a globalização do mercado, né? Então, a gente hoje atua em diversos locais diferentes, tá? A gente trabalha e a gente tem também a o conhecimento como principal recurso. Então, o desenvolvimento do conhecimento como principal recurso. O que é isso? Capital humano, né? Então, quando a gente fala de recurso, a gente está falando de pessoas. Esse é o seu principal ativo dentro de uma organização. A gente tem que estar melhorando as pessoas estão se desenvolvendo. Então, é dessa forma que a gente vai estar também fazendo as mudanças dentro da organização. Beleza? Vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você de forma rápida, que é a parte do conceito. E aí, agora, eu quero colocar para você como identificar as mudanças. Como é que eu sei quais são as mudanças, o que, que eu tenho e tudo mais? Isso é uma reclamação que eu ouço bastante nas empresas, que as pessoas têm dificuldade de saber o seguinte: caramba, isso é uma mudança que eu tenho que estar monitorando, registrando, evidenciando no meu sistema de gestão, porque isso vai impactar no meu negócio de alguma forma. E eu tenho que estar atento ao meu sistema de gestão, como é que ele vai responder a isso. Tá? Então, eu trouxe para você alguns tópicos para te auxiliar na identificação dessas mudanças. Vamos dar uma olhada quais são? Olha só, o que você deve fazer? Verifique as necessidades da organização. Então, se você precisa verificar, acabei de falar para você, dá uma olhada no contexto. Então, se você faz aí o requisito 4.1, né, da tua norma de gestão, que é justamente o contexto organizacional, onde boa parte das vezes a gente está falando de uma matriz SWOT, você consegue identificar quais são as oportunidades, quais são os pontos de melhoria interno que você tem dentro da tua organização. Então, você já sabe como vai estar atuando. Um outro ponto para você estar identificando potenciais mudanças, quando a gente faz uma análise crítica, onde você tem justamente quais são as deficiências de recurso para que os processos eles possam estar melhorando, ok? Esse é o primeiro ponto. Verifique quais são as necessidades, o que a empresa precisa para aumentar o seu desempenho. Segundo ponto que eu destaquei para você aqui é o seguinte: converse com as partes interessadas. Eu destaquei, coloquei ali entre parênteses o todas. Por que eu coloquei todas ali entre parênteses? Lembre-se que você, como colaborador, você, como sócio da empresa, você, como diretor da empresa, também é uma das partes interessadas. Tá? Então, também inclua a sua posição quando você estiver fazendo esse tipo de análise. Então, verifique quais são as partes interessadas que nós temos, tanto interna como externa, e aí você vai estar conversando com essas partes, tentando identificar quais são as necessidades, e aí eu vou já falar, emendar nos próximos tópicos, né? Quando você estiver conversando com essas partes interessadas, você vai tentar identificar o que pode ser melhorado naquele processo, né? Se alterado, a gente está pensando numa mudança, numa melhoria. O que precisa ser melhorado dentro daquele processo para que o desempenho, o que desejam que seja alterado, né? O que as partes. Então,
você consegue, conversando com eles, quais são os pontos necessários, ok? E aí, por último, eu vou tirar aqui minha imagem para você conseguir ver melhor. Garanta que vai agregar ao negócio. Ou seja, você está conversando com aquela parte interessada, e aí você está identificando o que precisa ser melhorado, como vai melhorar e tudo mais. O que eu digo para você é o seguinte: faça uma triagem daquilo que você está conversando para garantir que realmente tudo aquilo que está sendo colocado, você vai estar garantindo que vai estar entregando um bom, você vai estar entregando algo de fato positivo, bom para a organização. Então é isso que você tem que fazer. Tá? Então, quando a gente está falando aí da questão de como vai agregar o negócio, pense exatamente nesses pontos que são interessantes para a empresa. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Bom, e aí a gente tem aí outras formas de estar identificando o que você deve considerar na tua organização. Qual é o propósito da mudança e quais são suas consequências? Ou seja, aí eu já estou trazendo já os requisitos, já o 6.3 da 9001, que aí eu vou tirar aqui de novo para poder falar para você, que é o quê? Quais são os tópicos aí que a gente tem? Então, a gente tem quais são o propósito da mudança, por que a gente está fazendo essa mudança? Isso, tá? Se você vai fazer qualquer mudança, o que de fato vai estar sendo alterado? Segundo ponto, a integridade do sistema de gestão. Como que isso vai estar impactando no teu sistema de gestão se você fizer essa mudança? Então, eu vou analisar. Vou falar, não vou deixar, vou dar para dar exemplo mais na frente, tá? Não vou falar agora, não, senão vai ficar muito repetitivo. Então, primeira coisa, verifica por que a gente está mudando, o que a organização ganha com isso. Se pergunte isso. E quando a gente fala das consequências, verifique o seguinte: qual é o desdobramento que a gente vai ter por conta daquela mudança implementada. Como é que isso vai impactar no teu sistema de gestão? Pensa nos teus processos, pensa nos teus indicadores, pensa nos riscos associados aos processos, como é que isso tudo vai estar interlaçado nesse sentido, ok? Isso é para verificar enquanto a integridade do sistema de gestão, verificar se realmente o sistema de gestão, durante a implementação da mudança e após após que a gente está nessa nova realidade, a gente saiu da realidade A, passou por um período de transição, a gente chegou na realidade B. Como que o sistema de gestão ele está do momento 0 até o ponto 1, onde já teve toda a mudança? Passou, eu costumo brincar, eu falo assim, passou por alguma turbulência, e aí como que foi feito o tratamento nesse período, ok? Isso é verificar a integridade. E, eventualmente, caso ocorra algum problema, isso aqui realmente vai dar um problema, a gente não vai conseguir, vão ter algumas falhas, alguma coisa nesse sentido, como que a organização ela se preparou, se estruturou para estar lidando com essas consequências em que pode não ter a integridade naquele período específico, ok? Outro ponto, a disponibilidade de recursos. E aí a gente está falando de todo tipo de recurso, tá? Falando de recurso humano, recurso financeiro, matéria-prima, energia, água e por aí vai, tá? Ou seja, para que você possa implementar essa mudança que você está pleiteando dentro da organização, como que os recursos eles estão disponíveis ou não, ok? E aí, um outro ponto seria, vou tirar aqui, a alocação das responsabilidades e autoridades, ok? E aí a gente está falando de quê? Estou falando, nesse momento de transição, como é que está em relação às responsabilidades? Por que isso? Em algum momento eu posso estar juntando dois processos em um único processo B. Como ficou a organização após essa junção? Como é que ficou em termos da responsabilidade, ok? Então, pensa que isso também pode, de alguma forma, ser impactado. Então, esses são os tópicos, vou botar aqui bem grande para você, esses são os tópicos que aparecem na ISO 9001 como que deve ser levado em consideração, tá?
Então, fique muito claro quais são os tópicos aí que você precisa para montar, implementar o planejamento de mudança de forma 100% eficaz. Beleza? Então, esse é o ponto. Vamos avançar. E aí, agora a gente vai falar sobre como que a gente vai estar monitorando essas mudanças. Então, se você tem aí N mudanças, você precisa estar identificando como é que vai estar monitorando, como é que você vai estar sabendo se realmente aquilo que você se propôs a fazer, da forma como você se propôs, se realmente está sendo feito da forma mais adequada. Vamos ver como é que é isso? Vamos avançar. Então, monitorando as mudanças. O que a gente tem? Um plano de ação ele é suficiente para monitorar essas mudanças. Você já identificou qual é o propósito da mudança, você já identificou qual vai ser o impacto que isso vai trazer para o teu negócio, o impacto que isso vai trazer para o teu sistema de gestão. Então, agora o que você precisa é fazer uma gestão dessa mudança para garantir que realmente tudo aquilo em que a organização se predispôs a fazer, de fato vai ser executado, dentro de um período previsto, combinado, que a integridade do teu sistema de gestão ela seja mantida, ok? Então, é para isso que a gente tem que estar monitorando essas mudanças. E aí eu falo para você o seguinte, um plano de ação ele é suficiente para você monitorar essas mudanças. E aí eu já estou colocando aqui que eu recomendo que você utilize aí o plano de ação famoso 5W2H, ok? Então, e aí, Rafael, eu não lembro o que é isso, esse tal do 5W2H, né? É o famoso why, where, who, why, when, o how much e o how many. Então é o seguinte, a gente vai estar verificando qual o propósito da mudança, como vai ser feito, quem é o responsável, qual o período, quem vai ser feito, quanto custa aquilo, tá ok? Então, essa é a famosa ferramenta aí, o 5W2H, beleza? Vamos lá. E aí, o que eu tenho para continuar? É importante, né, durante essa parte aí do monitorando as mudanças, é importante que a organização ela possa garantir a integridade, né? Acabei de falar isso para você, eu estou batendo. O mais importante, gente, quando você tem aí saindo de uma realidade A, indo para uma B, você garanta tanto que naquele momento zero, o sistema de gestão ele esteja completamente íntegro, atendendo 100% a norma, e no momento final, né, na nova situação, você também esteja atendendo 100%. Eventualmente, no meio desse caminho, pode acontecer alguma coisa que, durante algum período, você fique, vamos colocar entre aspas, descoberto. Quando eu falo descoberto, eu quero dizer o seguinte, o teu sistema de gestão, eventualmente, pode não funcionar 100%. Caso isso aconteça, é a famosa não conformidade que a organização ela deve registrar e tratar. E aí a gente já sabe qual é a causa do problema. É que você está num momento de transição. Você tem um plano de ação, um plano de mudança em execução. E aí, outro ponto também que é importante, é o que está escrito aí, caso sejam identificados riscos no processo, a organização deve tomar as ações comunicando as partes interessadas pertinentes. Então, se na hora que você está fazendo o seu plano de ação, verifica também as questões de riscos e oportunidades, para garantir que realmente tudo aquilo em que as ações que você vai implementar, aonde vai impactar, quais são os riscos que podem acontecer, tanto no período de transição, como na nova realidade, tá ok? Então, você vê, repara que eu estou trazendo várias ferramentas, eu estou trazendo vários requisitos normativos para falar do 6.3 mudança. Falei do contexto, falei de partes interessadas, estou falando da parte de riscos e oportunidades, ok? Falei da parte de não conformidade, falei de análise crítica. Então, são formas que eu estou demonstrando para você que isso tudo está interligado. Estou falando isso tudo justamente porque vira e mexe eu ouço algumas pessoas dizendo que tem dificuldade para identificar quais são as mudanças que podem eventualmente acontecer no sistema de gestão, tá bom? Então,
por favor, só para que não fique nenhuma dúvida, beleza? Vamos lá, vamos continuar, meus amigos. O que é imprescindível, né, para que você, durante esse processo de mudança, que você faça uma comunicação eficaz com quem? Quem está envolvido nos processos diretos. E aí eu destaquei para você o processo produtivo. Quando eu falo processo produtivo, eu estou falando de quê? Eu estou falando da atividade fim, eu estou falando da atividade principal, que com certeza, de alguma forma, vai ser impactado quando a gente tem alguma mudança que está envolvendo o escopo do sistema de gestão da empresa. Tá? Eu não coloquei aqui, poderia ser posto com certeza, para não ficar. O mais ideal seria analisar todos os processos do escopo que vão ser impactados. Essa seria a resposta definitiva, ok? Mas para não ficar muito extenso, para talvez não confundir vocês, eu decidi colocar somente o processo produtivo. Façam a seguinte anotação: além do processo produtivo, os processos que estão envolvidos diretamente naquela mudança, ok? Uma outra parte importantíssima é o cliente, seja o cliente interno, né? Se a gente está falando aí de uma nos processos organizacionais, quando a gente tem os clientes internos, quando a gente sai do processo A, vai para o processo B, do B para o C e por aí vai, a gente tem aí essa passada de bastão. Então, tanto o cliente interno como o cliente externo, eventualmente, se ele for impactado ou se, como a gente acabou de olhar na etapa anterior, naquela parte ali dos riscos, há a possibilidade dele ser impactado, nós devemos comunicar ao cliente com antecedência, ok? Por que é importante comunicar com antecedência? Para garantir que realmente não vai ter nenhuma insatisfação, ok? É aquela máxima, meus amigos. Quando a gente comunica para o cliente com antecedência que eventualmente pode dar algum problema ou que vai precisar fazer algum ajuste por algum motivo interno, a probabilidade desse cliente ficar chateado com a organização é muito menor, porque ele já sabe de antemão, ele vai ser um pouco mais compreensível do que simplesmente só ser comunicado depois que já está atrasado. Então, se atente a isso, ok? E aí, obviamente, as demais partes interessadas, além de quem está envolvido no processo, além do cliente direto, a gente vai estar comunicando as demais partes que, de alguma forma, vão ser impactadas. E aí eu estou pensando em fornecedor, que são os provedores externos, a gente está pensando aí num acionista, está pensando no pessoal do entorno, se você pensar, por exemplo, numa obra, numa desmobilização, que isso vai ter um impacto ali naquela região, são partes interessadas que também devem ser comunicadas do que está acontecendo, ok? Bom, até aqui, tudo tranquilo, meus amigos? Se tiver algum ponto aí, pode colocar que a gente vai estar destacando. Agora chegou a hora, né? Eu sempre brinco, nesse momento, é a hora de pagar o garçom. O que é pagar o garçom, meus amigos? É simplesmente apertar aquele botãozinho ali do curtir, pedir para você apertar esse botão do like, encaminhar para um amigo, tá? Esse treinamento que eu estou passando aqui para você, esse treinamento gratuito, que você não está pagando absolutamente nada por isso. É um conteúdo que eu estou trazendo que é relevante. Um conteúdo, se você for procurar aí, vai ser um preço considerável. Eu estou trazendo aqui para você de forma 100% gratuita. A única coisa que eu te peço é o quê? Que você curta. São três tarefas. Quem já me conhece já sabe. Eu dou 3 tarefas. Apertar o botão curtir. Apertar o botãozinho ali de compartilhar. Marcar uns 2 amigos e escrever aqui nos comentários. Tá pago. Botou tá pago, tá beleza, eu já entendi que você já fez a sua parte e a gente pode estar dando com Marco amigo e escreve aí que tá pago e a gente vai dar continuidade completamente diferente do outro. Não é muito tão simples eu pegar um único exemplo que seja aplicável a todo mundo, mas eu tento trazer alguma coisa que seja dentro de uma forma bem ampla
E se alguém tiver algum ponto, coloca nos comentários, que aí a gente vai debatendo aqui. Beleza? Kátia está perguntando o que as empresas têm praticado atualmente em relação ao procedimento de planejamento de mudanças, tá? Bom, vou falar para você, Kátia, o seguinte, vou deixar aqui a tua pergunta aberta para o pessoal ir lendo. O que eu tenho visto é o seguinte, poucas empresas, na verdade, eu vejo que tem esse processo de mudança de forma estruturada. Estou sendo bem sincero com você. E aí, se alguém aqui tiver, não, na minha empresa é muito bem estruturada, é maravilhoso, coloca no comentário que eu vou adorar. Simplesmente trata Vamos lá. Bom, teve um problema de conexão aqui, voltei. Deixei aqui o comentário da Kátia na tela, né? Vamos lá. Bom, então, Kátia, vou falar novamente aí. Teve um problema aqui na conexão, não sei o que outro. Vou estar falando com você novamente. Eu tenho visto que muitas empresas têm agido de forma reativa em relação a esses. Em relação a esse planejamento de mudanças, tá? É uma pena. E aí, por conta disso, isso foi uma das coisas que me motivou a estar aqui fazendo esse treinamento com vocês hoje, para estar passando um pouquinho de como a gente pode estar melhorando essa situação. E aí, eu espero que vocês estejam vendo que é uma coisa relativamente simples, tá? Não é uma coisa muito complexa que tem que ser feito. A única preocupação que vocês têm que ter é colocar tudo, tá? Da mesma fazer uma, como se fala, agora me fugiu a palavra, tudo padronizado, ok? O importante, por isso que eu coloquei naqueles slides anteriores, de que forma que a gente vai estar identificando essas mudanças, como que a gente vai estar, quais são os gatilhos para identificar essas mudanças, tá? A partir daí, é fácil que você faça o registro e o monitoramento. Esse é o ponto principal, ok? Vamos lá, vamos avançar. Então, Kátia, depois você vê se está ok, se você conseguiu ver. Eu sei que está tendo um problema aqui na conexão, não sei o que houve, e a gente depois só dá ok se você conseguiu compreender, ok? Vamos lá, vamos avançar. Falei exemplo prático, e aí eu vou te dar aqui alguns exemplos em relação a planejamento de mudanças. Primeiro, as ações de adequação à Covid. Toda empresa no planeta Terra precisou fazer qualquer tipo de adaptação em relação à Covid. Ah, maravilha, cara. Você conseguiu. Então, mesmo com problema de conexão, você conseguiu ouvir. Maravilha, tá? Fiquei preocupado foi com isso. Segundo exemplo, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. É uma legislação que é relativamente recente, tá? Em que ainda temos muitas empresas fazendo a adequação, e é uma mudança, porque vai impactar na forma como as organizações trabalham, ok? Um outro exemplo, implementação de um ERP, tá? Que é um sistema integrado. Na hora que você está implementando um sistema integrado, ou você está migrando de um sistema para outro, você vai ter aqueles momentos ali que vão ser tensos, né? E aí é importante que isso seja monitorado para garantir a integridade do sistema de gestão. Um outro exemplo seria a substituição
de um gestor de um processo. Eu tenho aqui a pessoa que é responsável pelos recursos humanos, a pessoa responsável pela produção, a pessoa responsável pela parte comercial. A gente está substituindo aquele profissional. Até aquela nova pessoa possa estar garantindo que tudo vai estar funcionando, ok? Além disso, a gente tem o quê? Mudanças de endereço, aí são aquelas relativamente mais simples, tá? Mudança de endereço, a empresa está saindo do endereço A para o endereço B, e aí sempre quando eu falo isso, eu sempre brinco. Quem já se mudou, né? Quem já saiu do endereço A e foi morar no endereço B, sabe a dor de cabeça que é fazer uma mudança, né? Tava tudo certinho, tudo arrumadinho naquela sua casa antiga, você tem que empacotar tudo, colocar na caixa, tirar daquilo ali, levar para um outro lugar, desempacotar, arrumar. Não vai ser exatamente do mesmo layout, de formas diferentes. Até você se adaptar, leva bastante tempo, tá? Então, acho que é um exemplo para mim que eu brinco, eu acho que é o mais claro falar de planejamento de mudança, a gente pensar numa mudança de endereço, ok? Mudança de matéria-prima, porque dependendo do teu processo produtivo, isso pode impactar no teu produto, tá? Se você tem uma matéria-prima que ela é sensível a uma característica química, por exemplo, uma embalagem, por exemplo, um produto que qualquer alteração em algum componente químico, ou se você muda algum fornecedor específico, eventualmente pode trazer alguma diferença no seu produto e isso vai impactar diretamente na satisfação do seu cliente, ok? Isso, então, é um ponto que você tem que ter bastante atenção e preocupação. Outro que a gente tem, emendei uma coisa com a outra, falei da matéria-prima e eu já estou trazendo também essa parte do provedor externo. Se você tem um provedor que é crítico e você precisa fazer uma substituição por qualquer motivo, questões comerciais, parou de operar, se você se mudou, ele não entrega naquele local, você vai ter que encontrar um novo fornecedor. Você precisa fazer o processo de qualificação, de avaliação, fazer as calibrações necessárias para garantir que o teu produto continue com as mesmas características que ele já tinha com o provedor antigo. Eventualmente, isso pode demandar um pouco de tempo, vai demandar um esforço, e isso tem que ser monitorado, ok? E, finalmente, eu tenho aí a mudança de layout, ok? E aí, quando a gente está falando aí, pensa numa empresa, numa planta, onde a gente vai estar fazendo um mapeamento de processo, uma otimização, e aí a gente precisa mudar aquele layout, fazer de uma forma mais otimizada, ok? Então, é a forma que a gente tem de estar melhorando, dando velocidade. Essas mudanças precisam ser acompanhadas, monitoradas, para garantir a eficácia, para garantir a entrega, para garantir que a organização ela vai alcançar seus objetivos e que o cliente vai estar satisfeito, que é o objetivo da 9001. Beleza? Então, esses são alguns exemplos. Se alguém ficar com alguma dúvida aí, algum ponto, fique à vontade e pergunte que eu vou estar te respondendo. Beleza? Bom, falar com você aí em relação ao certificado digital desse treinamento, ok? Como sempre aí, eu vou estar entregando para você o certificado, para quem solicitar, certificado digital, e aí os bônus que eu vou estar entregando hoje, quais são os bônus que eu vou estar entregando? Eu vou estar te entregando 2 modelos de planejamento de mudança, eu vou estar te entregando um modelinho, eu vou até passar aqui, está no próximo slide, eu vou estar falando, mas está aqui, ó, vamos ver, dá para ficar aqui, que eu vou te entregar 2 modelos aí de planejamento de mudança, eu vou te entregar um formulário de plano de ação 5W2H. Como eu falei aqui, vou agregar. Como eu falei aqui com vocês de contexto organizacional, falei com você da parte de risco, também vou estar te entregando um modelinho de matriz de risco e para que você monte a sua matriz SWOT, ok? Esses certificados com bônus e tudo mais, né, como eu sempre falo, ele tem um custo aí que é para está auxiliando, R$ 29,90. Está aqui o QR Code para que você possa estar solicitando o seu certificado digital. Vou deixar aqui também na tela o telefone, o WhatsApp, para quem quiser, não consegue fazer o scan agora do QR Code, fique à vontade para que você possa estar solicitando
pelo WhatsApp, ok? E aí, quais são os próximos passos? O que a gente tem aí pela frente, meus amigos? Vou estar daqui a 15 dias com vocês falando de informação documentada. Como eu já disse, a ideia é que a gente possa quebrar alguns paradigmas, tá? Vendo aí essa parte do que é permitido, o que não é, o que o pessoal pergunta se tem que ter e às vezes não precisa ter de fato, ok? Comunicação eficaz, e aí a gente vai falar da parte do 7.4, que trata de comunicação, plano de comunicação, como fazer uma comunicação de fato eficaz, pensando em sistema de gestão. E aí, fechando o mês que vem, a gente vai falar sobre as partes interessadas. A gente vai estar detalhando esse requisito. 4.2, a gente vai estar traçando todas as etapas, ok? Pessoal, e é isso. Obrigado. Queria agradecer a você por ter ficado aqui comigo. Espero que tenha sido útil demais, tá? Esse treinamento com alguma dúvida, tá bom? É isso. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de mandar para algum amigo seu, marque o seu amigo que precisa saber um pouquinho mais de planejamento de mudanças e a gente se vê no próximo treinamento, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, tá? Da Kátia. Muito bom, Kátia, obrigado, tá? Uma boa noite para você. Para os demais, gente, agradeço a vocês, tá? Grande Márcio, obrigado, uma boa noite e a gente se vê no próximo treinamento. Ok? Encerrando aqui, não esqueçam de pedir o seu certificado e a gente se vê nos próximos treinamentos. Fechando a transmissão em 3, 2, 1. Um abraço. Tchau, tchau.